obra de Guimarães Rosa, para mim, significa um grande patrimônio imaterial do povo brasileiro. É uma literatura que está aberta para a diferença, para acolher o outro, tem muita ideia de uma hospitalidade. Existe uma geografia, né, na obra do Guimarães Rosa, uma geografia real. Por mais que a gente tenha um sertão que é metafísico, mas tem um sertão que é real, né? A gente tem que deixar isso bem claro também. Ele era um pesquisador, né, da cultura popular, da literatura, da cultura universal, mas muito voltado também para os saberes, né, pensando no conceito do Mário de Andrade, da sabença, né, da sabedoria do povo do interior de Minas. O universo rosiano, ele é tão rico, ele é tão completo, que dizer, por exemplo, que ele pega determinadas questões ou pesquisas, etc., e traz para a obra dele é muito pouco, porque ele traz isso, mas muda tudo, né? Ele transforma tudo, ele não copia o real, ele não copia a natureza, é uma recriação total e absoluta de tudo. Nascido na pequena Cordisburgo, Guimarães Rosa redesenhou por meio da escrita a imagem do sertão e da vida rural de Minas Gerais. Há 60 anos, o escritor lançava Grande Sertão Veredas, uma das mais importantes obras da literatura brasileira e mundial. Para a literatura brasileira, né, eu acredito até para uma literatura mundial, a gente pode pensar nisso, mas ele, muito difícil sintetizar o grande valor dele, mas tem uma questão que é fundamental, como que ele vai reler a própria literatura brasileira, né? Pensando, ele é regional, mas ao mesmo tempo é um regional diferente, bem mais aberto. Pensando na obra dele, tem muito um aspecto da linguagem, né? Todo mundo sabe disso, mas o tanto que ele quebrasse algumas estruturas, né, mais tradicionais do discurso literário e promovesse ao mesmo tempo um retorno a uma espécie de uma língua pura, no sentido de algumas palavras que já estavam em desuso, ele vai recuperá-las, dando novamente mostrando a potência que aquela linguagem, aquelas palavras, por exemplo, ainda teriam. Eu sempre digo que, e já se disse muitas vezes aí, em termos de outros críticos, que a verdadeira protagonista da obra de Guimarães Rosa é a sua linguagem e o trabalho que é feito em linguagem. Então é um trabalho absolutamente estético, é uma preocupação enorme com uma forma que tenta reiterar e consegue um fundo, um conteúdo, o que caracteriza qualquer obra de arte. Tudo gado, que coisa que me convém. Quando eu chamo o gado vai, quando eu chamo o gado vem. Ao mesmo tempo tem uma questão filosófica muito rica, seja tanto pautada, né, na literatura, na filosofia ocidental, ou numa perspectiva às vezes até oriental, isso em diálogo muito com uma perspectiva, como eu disse, com um saber do sertanejo mineiro. Né? Oi, oi, eu sou o Pedro Coelho, que nunca fui um colégio, não tive este privilégio, mas minha vida é um espelho. Me chamo Pedro Coelho, um vaqueiro renomado, passei em canto apertado, minha escola foi cocheira e meu professor foi o gado. Oi. E é interessante pensá-lo como diplomata, que diplomata é muito essa coisa de trabalhar com fronteiras, né? E, aliás, um dos cargos que ele ocupou enquanto diplomata era o chefe de divisão de fronteiras de Itamaraty, nos anos 60 no Brasil. Mas ao mesmo tempo que ele era o chefe da divisão de fronteiras, divisão do Brasil com, por exemplo, Uruguai, etc., ele é o sujeito de romper fronteiras, né? De aproximar saberes, aproximar crenças, aproximar a literatura, a alta literatura do saber popular, aproximar a cantiga folclórica popular, chamada folclórica popular,
de um discurso literário extremamente arrojado, bem trabalhado, né? É a questão da ausência de preconceito, né? Seja linguístico, seja cultural. Berlin stellt vor Herrn Guimarães Rosa, Romancier, Novellist, Schriftsteller von Kurzgeschichten aus Brasilien. Herr Rosa ist Diplomat. Ein Diplomat ist ein Träumer. Deshalb konnte ich diesen Beruf ja ausüben. Er glaubt, wieder gut machen zu können, was die Politiker verdorben haben. O que mais me chama a atenção, né, é a forma com que ele escreve, né? A forma que ele descreve a paisagem também. A forma que ele retrata o cotidiano das pessoas, né? A vida do interior, né? Nessa cidade do sertão, a paisagem do sertão. A leitura do Guimarães faz com que a gente repense estereótipos, sobretudo em Grande Sertão, o estereótipo da masculinidade, né? Que homem de Adorim é esse? Que amor impossível era esse? Né? E o tolo do Riobaldo só descobre isso depois que ela está morta. Reluzia no rosto com a beleza ainda maior, coisa fora do comum. O que não é de Deus é o estado do demônio. Que diabo no meio da rua, no meio do Rio. Eu conhecia o que estava para ser. Pra montar no meu cavalo e seguir sertão afora. Pensando em Grande Sertão Veredas, em Corpo de Baile, esses livros evidenciam, revelam um país em descompasso com aquela projeção do governo de um país desenvolvimentista, a ideia do progresso, a ideia de toda uma modernização que tem a ver com essa questão tecnológica, mostrando que era necessário, é possível a gente ler a obra dessa maneira, né? É possível a gente ver ali o seguinte: olha, o Brasil quer se desenvolver, quer ser um país mais próximo das grandes nações desenvolvidas, por exemplo, mas para isso é preciso olhar de uma maneira mais íntegra para o território nacional. Quer dizer, há toda uma ideia de um abandono ali do sertanejo, das pessoas do interior, né, que muitas vezes não têm condições mínimas de sobrevivência mesmo, né? Então é possível fazer essa leitura, né? Ao mesmo tempo que há esse abandono, é um lugar também onde pulsa sabedoria, criatividade, né? Viver um descuido prosseguido. O real não está na saída nem na chegada. Ele se dispõe para a gente no meio da travessia. Só aos poucos é que o escuro é claro. Tudo que é bonito é absurdo. Perto de muita água, tudo é feliz. A gente sabe mais de um homem, é o que ele esconde. Vivendo se aprende, mas o que se aprende mais é só a fazer outras maiores perguntas. Nem não escutei, que ouvido também se fecha. Um menino nasceu, o mundo tornou a começar.
O amor dá as costas a toda reprovação. Como eu disse, eu repito novamente, né, ler Guimarães Rosa é uma forma de despertar os nossos afetos para o outro, para a alteridade, para a diferença. Eu acho que a gente está precisando cada vez mais disso. Eu caminhei para as veredas mortas. E o que era que eu queria? Acho que não queria mesmo nada. De tanto que eu queria só tudo. Uma coisa, a coisa, esta coisa. Eu somente queria era ficar sendo. E foi assim que as horas reviraram. A meia-noite vai correndo, eu quis falar. O quanto que o frio me apertava por baixo. Tossi até. Estou rouco? Um pouco. Eu mesmo sozinho conversei. Ser forte é para quieto, permanecer. Decidi o tempo, espiando para cima para esse céu. Nem os 7 estrelas nem as 3 Marias já tinham fundado. Mas o cruzeiro ainda rebrilhava 2 palmos, até que descendo. Avulto, quase encostado em mim, uma árvore mal vestida, o surro dos ramos. E qualquer coisa que não vinha. Não vendo, estranha coisa de se ver. Ao que não vinha, a lufa de um vendaval grande, com ele um trono contravisto, sentado de estadela bem no centro. Ah, o que eu agora queria. Acho que o que era meu, mas que o desconhecido era, duvidável. Eu queria ser mais do que eu. Ah, eu queria, eu podia, carecia. Deus ou demo? Sofri um velho pensar. Uma obra que propõe um reencontro com os sertões. Os personagens de Guimarães Rosa se incorporam ao nosso imaginário e inspiram releituras por meio de outras artes. Você tem uma personagem criança, que é o tal do Miguelim, né, no conto Campo Geral. Essa criança, que é uma criança pobre, de família pobre, ela tem experiências do mundo infantil maravilhosas, né? E experiências com a família, com as relações com o irmão, com os pais, com a avó, etc. Ele tem com os animais, sobretudo os animais, não é? Tá com frio, Rebeca? Não para de gemer. Cuidado, João, cuidado. Para, me bate, história de barata. Ué, pai, e a Rebeca? A cachorra safada só fazia comer. Do ponto de vista da literatura adulta, você tem a grande personagem Riobaldo, não é? Que é do Grande Sertão, mas você tem vários contos de vários livros dele que tem uma representação diante do público muito grande. Por exemplo, Augusto Matraga, né? No conto chamado A Hora e a Vez de Augusto Matraga, que tem uma frase, por exemplo, que ele diz que ele queria ir para o céu de qualquer maneira, nem que fosse a porrete. E ele até mata pessoas achando que matando, praticando determinados tipos de crime que, na opinião dele, deveriam existir, ele iria para o céu, né? Então, esse Augusto Matraga é um símbolo assim, da personalidade complexa das personagens dele.
Mão de quem foi essa tocaia? Tá recebendo ordem de quem? Do Major. Do Major Consilva. Por volta lá e avisa ele que você teve de frente com o diabo. A meu ver, e o meu enfoque nesse último livro, foi a questão astuciosa dessas mulheres. Mas a astúcia seria uma forma que essas mulheres sertanejas encontram para sobreviver à dureza da vida que elas têm. Então, nessas personagens rosianas, tanto em Grande Sertão como em outros contos dele, a gente pode detectar esse caráter. E a astúcia não pode ser vista só como uma inclinação para o mal, como uma esperteza. Guimarães não tem essa conotação moral nas personagens dele. A astúcia é vista como uma artimanha, uma manha, uma criatividade, um jeito de criar um respiradouro para que essas mulheres possam enfrentar as durezas da vida. Tem um particular aí que eu careço de contar a você, que esconder mais não posso. Pode falar. Eu não me chamo Reinaldo de verdade. Esse é nome apelativo inventado por necessidade minha. Como assim, ué? Cara, é só você não me perguntar por quê, ué. É meus fados. Vida da gente, Reobaldo. Vida da gente dá 7 voltas, como se diz. Vida nem é da gente. Então as mulheres rosianas têm essa característica, a meu ver, que é uma característica antropológica, que não foi adquirida pela erudição, não. É um a priori que elas têm, ou seja, uma forma de lidar com a dificuldade e que deu certo e que elas passam a repetir. Então esses são os respiradouros que as mulheres criam. Pois então... Meu nome verdadeiro é Diadurim. Guarda esse meu segredo. Aí sempre quando sozinho a gente estiver, é de Diadurim que você vai me chamar. Diadurim. Diadurim. Diadurim? Diadurim. Diadurim, Diadurim. Diadurim. Mas é bonitinho esse nome. Parece nome de passarinho. Mas, com todo respeito. Diadurim, sobretudo, porque ela é emblemática, né? E ela é a heroína trágica de Grande Sertão Veredas. Para ela poder conviver com um corpo feminino, que era sempre incômodo, deturpação, porque ela tinha de se manter como um homem, uma vez que ela tinha optado por um cangaço, ela escolheu lutar ao lado do pai, então ela tinha de inventar algumas formas. Para ela teria sido mais fácil se um aprendiz de jagunço chamado Reobaldo não tivesse entrado na vida dela. Mas como ela não conseguia conjugar bem o seu lado gine com o seu lado andro, ela ficava sempre na ambivalência. E essa ambivalência exigia artimanhas e artifícios. Guimarães Rosa, ele promoveu, a obra dele promove, né, cinema,
teatro, trabalhos com artes plásticas, tem trabalhos, né, que é muito importante hoje no interior de Minas, as caminhadas, né, alguns eventos ligados à questão artesanal, da cultura popular, que também estão relendo a obra dele na atualidade. Eu acho que isso é muito, muito importante. Nessa transcriação, você tem ganhos e perdas, como tem ganhos e perdas em todas as transposições, em todas as transcriações e em todas as travessias, né? Então, por exemplo, o que você tem de ganhos? Você tem como incentivador de leitura. No mundo da velocidade, no mundo da imagem, é contar com a imagem, né, para ser, por exemplo, o iniciador, para ser um rito iniciático da leitura do romance, é um bem enorme, né? Então isso é uma questão importante. Outra coisa, os desenhos, as fisionomias, a transcrição, né, daquilo que é lido como sendo as emoções, né, porque passam as diversas personagens, é também um facilitador de leitura. Por outro lado, seria também um problema, porque você pode tirar a liberdade de o leitor imaginar quais seriam os sentimentos, quais seriam as caras, as feições, as faces, né, do diabo, do jagunço, do Riobaldo, de Diadorim, porque a imagem, de qualquer maneira, ela facilita, mas ela fecha um sentido mais ou menos, ou fecha um sentido mais do que a letra, que o tem completamente dilatado, né? Mas sabedor dessas, né, limitações, né, e dessas expansões, eu acho que o balanço geral é de que, de fato, é um serviço que se presta à literatura brasileira e à leitura no Brasil. Foi estudando a obra do Guimarães Rosa que nós percebemos que uma das trilhas do bando de jagunços do Riobaldo, que é o personagem central do Grande Sertão Veredas, fazia um percurso que passava por Sagarana, hoje, né, um distrito do município de Arinos, mas o primeiro assentamento de reforma agrária de toda aquela região, que é permeada de assentamentos de reforma agrária, estão concentrados naquela região a maioria dos assentamentos de reforma agrária do estado de Minas Gerais. Então o bando de Riobaldo passou por ali e foi em direção ao Parque Nacional Grande Sertão Veredas, fazer a travessia do suposto deserto da obra do Grande Sertão, que é o liso do Sussuarão. Está muito bem descrito na obra e nós recuperamos esse percurso, essa trajetória, e ele se transformou numa rota que é realizada, por enquanto, anualmente, através de um edital. Selecionamos em torno de 70 caminhantes para, em 7 dias, fazer esse percurso a pé, passando pelos vilarejos, pelos locais onde, na literatura, no Grande Sertão Veredas, está descrito que passaram o bando de jagunços do Riobaldo. Você de lá do sertão, lá do cerrado, lá do interior.